Existem vidas que são como rios de curso previsível, que seguem seu caminho de forma serena da nascente até o mar. E existem vidas que são como paisagens estranhas e maravilhosas, cheias de picos inesperados, vales sombrios, florestas encantadas e estradas que, de repente, dão em um penhasco ou em um novo horizonte. A vida de Clive Staples Lewis, o homem que preferia ser chamado de Jack, pertence a esta segunda categoria. A maioria de nós o conhece pelas portas que ele nos abriu. Para milhões, foi a porta de um guarda-roupa que levava a uma terra sob o feitiço do inverno eterno. Para outros, foi uma espiada na correspondência diabólica entre um demônio sênior e seu sobrinho incompetente. Ou talvez tenha sido através da voz calma e razoável que, durante os dias mais escuros da guerra, saiu pelo rádio para falar sobre o certo e o errado, sobre a esperança em meio ao desespero. Mas e o homem que construiu essas portas? Que tipo de mundo existia dentro dele? Prepare-se para conhecer uma das figuras mais paradoxais e fascinantes do século XX. Prepare-se para conhecer o menino sonhador que, esmagado pela dor, se tornou um ateu de armadura lógica apenas para se tornar o mais famoso e relutante defensor do cristianismo. Conheça o acadêmico de Oxford, um dos maiores especialistas do mundo em literatura medieval, que encontrou sua maior fama escrevendo contos de fadas para crianças. Conheça o lógico implacável que acreditava no poder dos mitos e o solteirão convicto que encontrou o amor de sua vida em seus últimos anos, uma história de alegria tão intensa e dor tão profunda que testou cada fibra de sua fé. Esta não é apenas uma biografia, é um convite para uma jornada. Uma jornada que começa no refúgio chuvoso de uma casa irlandesa, cheia de livros, desce às trincheiras lamacentas da Primeira Guerra Mundial, sobe às torres de marfim de Oxford, explora o reino mágico de Nárnia e, finalmente, caminha pelas terras sombrias do luto, sempre em busca de um anseio que ele chamava de alegria. Então, se estiver pronto, a porta está entreaberta. O ar de outro mundo sopra através dela. Vamos entrar. A nossa história começa, como todas as boas histórias, com um menino, um irmão e um universo inteiro contido dentro das paredes de uma casa chamada Little Lee. O menino que perdeu seu mundo. Imagine uma casa, não uma casa qualquer, mas um universo particular, disfarçado de residência na periferia de Belfast, Irlanda, nos primeiros anos do século XX. O nome dela, gravado em sua identidade de tijolos e argamassa, era Little Lee. Era uma casa grande, nova, cheia de corredores longos e escuros que pareciam projetados para ecoar os passos de fantasmas, ou, mais frequentemente, a corrida desenfreada de dois meninos. Havia um sótão proibido, um jardim que parecia vasto e selvagem aos olhos de uma criança. E o mais importante de tudo, havia livros. Livros eram a verdadeira mobília da casa. Eles não se confinavam às estantes da biblioteca do pai. Eram uma espécie de vegetação luxuriante e silenciosa que brotava em todos os cantos. Estavam empilhados nos patamares das escadas, derramavam-se das mesas de cabeceira, formavam fortes precários nos cantos dos quartos. O cheiro de Little Lee não era o de pão assando ou de flores no vaso, mas uma mistura inebriante de poeira, papel envelhecido e a cola das encadernações. Era o cheiro de 1000 mundos esperando para serem abertos. Nesse santuário de papel e tinta viviam dois irmãos, Warren e Clive. Warren, ou Warne, o mais velho, era o historiador, o geógrafo, o menino com os pés mais firmes na realidade, ainda que uma realidade de sua própria criação. Clive, o mais novo, era o poeta, o artista, o sonhador. Desde muito cedo, Clive Staples Lewis decidiu que seu nome era um fardo desajeitado.
A história da família conta que, após a morte de seu cãozinho amado, Jaxie, o menino, com a solenidade que só uma criança de 4 anos consegue invocar, marchou até seus pais e declarou que daquele dia em diante seu nome seria Jack. E, com uma mistura de espanto e diversão diante de tamanha determinação, a família concordou. Jack ele se tornou, e Jack ele seria para o resto da vida, para todos que o conheciam e amavam. Jack e Warnie não eram apenas irmãos no sentido biológico. Eram parceiros de alma, aliados contra o tédio do mundo adulto e co-arquitetos de um reino. Enquanto a famosa chuva irlandesa tamborilava uma melodia melancólica nas vidraças, eles se refugiavam no pequeno fim do quarto, um espaço só deles, e davam vida a um continente inteiro chamado Boxen. Boxen não era uma brincadeira passageira. Era um projeto de vida, uma saga que se desenrolou por toda a infância. Era um mundo habitado por animais falantes e vestidos com uma geografia meticulosamente mapeada, uma história complexa, cheia de guerras e tratados, e uma política interna que faria inveja a muitas nações reais. Warnie era o especialista em ferrovias e navios a vapor, desenhando mapas detalhados das rotas comerciais que ligavam as cidades de Animal Land. Jack era o cronista, o romancista, o dramaturgo. Ele enchia cadernos com histórias sobre as intrigas políticas do Lord Big, um sapo, as aventuras heróicas do Sir Peter Mouse, um camundongo cavaleiro, e os discursos pomposos do Rei Bunny. Ele não apenas escrevia, mas também ilustrava, suas criações ganhando vida em desenhos cheios de energia. Boxen era mais do que um jogo. Era a primeira oficina literária de Jack, o lugar onde ele aprendeu que as palavras não apenas descrevem mundos, elas os criam. O mestre daquele universo doméstico, pelo menos em teoria, era o pai, Albert Lewis, um advogado de sucesso, um homem cuja profissão era a manipulação magistral da linguagem. Em um tribunal, ele era eloquente, persuasivo, formidável. Em casa, no entanto, essa habilidade se transformava em algo estranho. Ele era um homem de grandes gestos emocionais, mas pouca conexão genuína. Amava seus filhos com uma paixão possessiva e um tanto teatral, mas raramente parecia vê-los. Suas conversas eram, na verdade, longos monólogos sobre as injustiças que sofria nas mãos de seus colegas, os problemas da política local ou as falhas do encanamento. Para Jack e Warnie, o pai era uma presença imprevisível, uma espécie de trovão distante, capaz de grandes barulhos, mas raramente afetando o clima dentro do quarto deles. Se Albert era o trovão, Flora, a mãe, era o sol. Flora Augusta Hamilton Lewis era uma força da natureza. Filha de um pastor, ela desafiou as convenções de sua época e se formou com honras em matemática e lógica. Ela era o centro intelectual e emocional da casa. Era ela quem ensinava latim aos meninos antes de dormirem, quem lia para eles os contos de fadas de Andrew Lang e as aventuras de E. Nesbit. Ela tinha a rara habilidade de entrar no mundo de Boxen sem o condescender, tratando as preocupações de seus cidadãos animais com uma seriedade divertida. Para Jack, sua mãe era a personificação da segurança, do calor, da inteligência e do conforto. Ela era o porto seguro onde sua imaginação podia ancorar sem medo. Seu amor era um fato tão fundamental quanto a gravidade. Mas a física do coração é traiçoeira e a gravidade pode falhar. No verão de 1908, a estabilidade do universo de Jack, que ele mal sabia que existia, começou a ruir. Ele tinha 9 anos. Flora começou a se queixar de dores agudas no abdômen. O médico veio, depois outro. As palavras sussurradas pelos adultos, câncer, operação, eram como pedras jogadas na água calma de sua infância, criando ondas de medo que ele não conseguia compreender. A casa,
Antes um lugar de exploração e alegria, tornou-se um hospital silencioso. O cheiro de livros foi suplantado pelo cheiro acre de antissépticos. Jack, um menino criado na tradição cristã protestante do Ulster, fez a única coisa que sabia fazer. Ele rezou. Não eram as orações rotineiras e recitadas da hora de dormir. Eram negociações desesperadas, feitas no silêncio de seu quarto, com o Deus que lhe fora apresentado como um Pai celestial benevolente. Ele prometeu ser bom para sempre. Prometeu fazer todas as suas lições, obedecer a seu pai, parar de brigar com Warne. Ele fez uma barganha com o cosmos, com a fé total e absoluta de uma criança que acredita que o universo opera com base na justiça e na reciprocidade. Se ele fosse suficientemente bom, se ele pedisse com o coração puro, Deus, por definição, teria que curar sua mãe. Uma cirurgia foi realizada na própria casa, uma provação terrível para a época. Por um breve período, houve uma falsa aurora de esperança. Mas o câncer era implacável. Em agosto, no dia do 46º aniversário de seu pai, Flora Lewis morreu. A morte dela não foi uma tristeza, foi uma aniquilação. Jack descreveria mais tarde que, naquele momento, todas as paisagens estáveis de sua mente se dissolveram em um caos de rochas que caíam. O teto do mundo havia sido arrancado, e pela primeira vez ele olhou para um céu vazio, frio e silencioso. E o silêncio de Deus foi a resposta mais ensurdecedora. Não foi uma recusa, foi uma traição. Jack havia cumprido sua parte do acordo. Deus, não. A semente do ateísmo não foi plantada por um argumento filosófico, mas pela dor crua e incompreensível de uma oração não atendida. A fé, para ele, tornou-se sinônimo de uma promessa quebrada em escala cósmica. Albert, afogado em seu próprio luto dramático, foi incapaz de ser o pai que seus filhos precisavam. Ele se fechou em sua dor, deixando os meninos à deriva em um mar de tristeza que eles eram jovens demais para navegar. Little Leah, a casa dos livros e da imaginação, transformou-se em um labirinto de memórias assombradas. Menos de um mês depois, em uma tentativa desastrada de impor alguma ordem e normalidade, Albert tomou a decisão que definiria os anos seguintes da vida de Jack como um período de exílio e miséria. Ele seria enviado para um colégio interno na Inglaterra, para se juntar a Warne. A escola chamava-se Wynyard School, em Watford. Jack e Warne, em suas correspondências futuras, a rebatizariam com um nome profético e sombrio, Belsen. O diretor, reverendo Robert Oldie Capron, era um homem cuja sanidade era, na melhor das hipóteses, intermitente. Ele governava o lugar não com disciplina, mas com uma crueldade sádica e imprevisível. As surras eram frequentes e violentas, muitas vezes por infrações imaginárias. O lugar era imundo, a comida era uma papa cinzenta e intragável, e a educação era uma piada de mau gosto. As aulas eram um caos, frequentemente interrompidas pelos delírios de Capron. Para Jack, um menino de 10 anos, ainda cambaleando pela perda da mãe e agora arrancado de sua casa, Wynyard era um pesadelo kafkiano. Era um mundo sem lógica, sem beleza e sem bondade. Ele aprendeu a sobreviver tornando-se invisível, refugiando-se nos poucos livros que conseguia e construindo um muro de indiferença ao redor de seu coração. A experiência cimentou em sua mente a ideia de que o universo não era apenas indiferente, mas ativamente hostil. Se Deus existisse, ele certamente se parecia muito com o reverendo Capron. Felizmente, a loucura de Capron levou a escola à falência, e Jack foi libertado daquele inferno depois de 2 anos. Ele passou por outras escolas, incluindo uma faculdade em Malvern,
que ele detestava por sua cultura de snobismo social e a ênfase obsessiva em esportes, nos quais ele era notoriamente desajeitado. Ele era um peixe intelectual fora d'água, um sonhador em um mundo que valorizava a conformidade. No entanto, foi nesse período de exílio e descontentamento que uma fresta de luz apareceu, vinda da direção mais inesperada. Não veio da religião nem da filosofia, mas da mitologia. Um dia, folheando uma revista, seus olhos pousaram em uma resenha de uma ópera de Wagner. A resenha era acompanhada por uma ilustração de Arthur Rackham e, abaixo dela, uma linha de texto que o atingiu com a força de uma revelação. Siegfried and the Twilight of the Gods. Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Não foi a história, que ele ainda não conhecia. Foi a sensação. Uma onda de algo que ele não conseguia nomear. Uma mistura de desejo, beleza e uma tristeza avassaladora e magnífica. Era uma nostalgia por um lugar onde ele nunca esteve, um anseio por um lar que ele nunca conhecera. Ele o chamou mais tarde de alegria, não a felicidade, que é contente e satisfeita, nem o prazer, que é passageiro. Era uma pontada de desejo insatisfeito, uma seta gloriosa que perfurava o coração, deixando para trás uma dor que era mais valiosa do que qualquer prazer. Ele começou a caçar essa sensação. Encontrou-a novamente na mitologia nórdica, nas páginas das Eddas. O mundo de Odin, Thor e Loki, um mundo de gigantes de gelo, deuses imperfeitos e um destino trágico inevitável, o Ragnarok, parecia-lhe infinitamente mais real e mais belo do que o cristianismo diluído e moralista de sua infância. Havia uma severidade, uma nortidade nesses mitos que ressoava com algo profundo em sua alma. Essa busca pela alegria tornou-se seu segredo mais precioso, a única verdadeira religião em sua vida. Aos 15 anos, exausto e deprimido pelo sistema de escolas públicas, ele escreveu uma carta a seu pai implorando por uma alternativa. Surpreendentemente, Albert concordou. A solução foi um golpe de sorte que mudaria a trajetória de sua vida. Ele seria enviado para Great Bookham, em Surrey, para estudar como aluno particular de um velho amigo de seu pai, William T. Kirkpatrick. Kirkpatrick, ou The Great Knock, como Jack o apelidou, era um personagem singular. Um presbiteriano do Ulster por nascimento, mas um ateu e racionalista por convicção. Era um lógico implacável, um mestre da dialética que vivia segundo um princípio fundamental. A razão é soberana. Sua casa não era um lugar para conversas fiadas ou opiniões mal fundamentadas. Qualquer afirmação feita por Jack era recebida com um desafio imediato e penetrante. Qual é a sua evidência para isso? Você está assumindo o que pretende provar? Primeiro, defina seus termos. Depois de anos de educação medíocre e professores desinteressados, essa abordagem rigorosa foi como uma tempestade de ar fresco para a mente de Jack. Kirkpatrick não lhe ensinou o que pensar. Ele lhe ensinou a pensar. Sob sua tutela, Jack aprendeu a construir um argumento tijolo por tijolo, a identificar falácias, a dissecar textos e a seguir a verdade lógica aonde quer que ela o levasse. Eles liam Homero, Virgílio, Dante e Milton no original. Discutiam Platão, Kant e Mill. As caminhadas diárias pelos campos de Surrey eram, na verdade, exames orais ambulantes. Foi Kirkpatrick quem deu a Jack as ferramentas intelectuais para solidificar seu ateísmo. O vago ressentimento emocional contra Deus, que nascera com a morte de sua mãe, foi substituído por uma fortaleza de argumentos lógicos. O universo era um grande mecanismo, uma interação de matéria e energia governada por leis impessoais. Não havia espaço para o sobrenatural, para a alma, para a intervenção divina. A religião era uma relíquia da infância da humanidade,
um consolo para os fracos de espírito. Jack tornou-se um materialista robusto, um determinista, orgulhoso de sua visão de mundo desembaraçada e racional. O objetivo de todo esse treinamento intenso era um só: uma bolsa de estudos na Universidade de Oxford. Para Jack, Oxford não era apenas uma instituição de ensino superior. Era a cidade dos pináculos dos sonhos, a materialização de tudo o que ele amava. Bibliotecas antigas, debates intelectuais, uma vida dedicada aos livros e às ideias. Era a terra prometida para um peregrino intelectual. No final de 1916, o trabalho duro deu frutos. Jack fez os exames e ganhou uma bolsa de estudos para o University College. O sonho se tornara realidade. O menino que havia sido exilado de sua casa, que sobrevivera a Belsen, que encontrara uma beleza severa nos mitos pagãos e que afiara sua mente na bigorna de um lógico implacável, estava finalmente a caminho de seu verdadeiro lar. Ele chegou a Oxford na primavera de 1917 e o lugar era ainda mais mágico do que ele imaginara. As paredes de pedra cor-de-mel, as capelas que ecoavam séculos de música, o rio sinuoso com seus barcos de fundo chato, tudo parecia saído de uma fantasia. Ele sentiu uma sensação de pertencimento que não sentia desde os dias de Little Lee, antes da morte de sua mãe. Mas uma sombra comprida e escura se projetava sobre essa cidade idílica. A Grande Guerra. O mundo estava em chamas e a fumaça dos campos de batalha da França podia quase ser sentida no ar de Oxford. Os gramados dos colégios estavam sendo transformados em campos de treinamento e os corredores, antes cheios de jovens estudantes, agora ecoavam com a presença de cadetes em uniforme. A vida acadêmica de Jack mal começou e já estava sendo interrompida. Ele se alistou no corpo de treinamento de oficiais da universidade. O paraíso intelectual teria que esperar. O jovem de 18 anos, poeta e ateu convicto, que amava a lógica de Aristóteles e a tragédia de Balder, trocou seus livros por um rifle. Ele estava sendo preparado para ser enviado para as trincheiras. O matadouro da frente ocidental o aguardava. Ele havia construído uma fortaleza intelectual para se proteger das tristezas do mundo, mas estava prestes a descobrir que as baionetas e o gás mostarda não se importavam nem um pouco com argumentos lógicos. A jornada de sua mente estava prestes a colidir com a brutalidade mais crua da matéria, e essa colisão mudaria tudo. As trincheiras, o voto e o fantasma de um deus. A Oxford, para a qual Jack Lewis retornou em seus breves períodos de licença do treinamento militar, era uma cidade de contrastes fantasmagóricos. A beleza antiga de suas faculdades permanecia, mas agora servia como pano de fundo para a urgência sombria da guerra. Os gramados, perfeitamente cuidados, eram agora campos de parada, e o som de sinos medievais se misturava ao som rítmico e seco de botas marchando. Para um jovem que sonhara com aquele lugar como um refúgio intelectual, a realidade era desconcertante. Ele estava em seu paraíso, mas aprendendo a matar. Foi nesse ambiente febril que ele conheceu Edward Courtney Francis Paddy Moore. Paddy era colega de quarto de Jack no treinamento de cadetes. Era um irlandês como ele, um rapaz de bom coração, talvez não tão academicamente brilhante quanto Jack, mas com um calor e uma decência que eram imediatamente cativantes. Em meio à postura militar e à camaradagem forçada do exército, a amizade deles floresceu em um terreno comum de interesses genuínos. Eles não falavam sobre táticas de batalha, falavam sobre Homero e Virgílio. Eles compartilhavam o desprezo pela jactância e pelo patriotismo cego, encontrando um no outro um espírito afim, um aliado contra a loucura que estava engolindo o mundo. A mãe de Paddy, Jane King Moore, e sua irmã, Maureen, viviam perto de Oxford. Paddy, orgulhoso de seu novo amigo intelectual, o levou para conhecê-las. Jack,
que não via o pai há tempos e cuja vida familiar havia se desintegrado com a morte da mãe, foi rapidamente acolhido pelo calor doméstico, ainda que um tanto caótico, da casa dos Moore. A senhora Moore era uma mulher de personalidade forte na casa dos 40, separada do marido, e tratava Jack com uma mistura de afeto maternal e interesse que o intrigava e confortava. Ele se viu passando seus dias de folga com eles, tornando-se uma espécie de filho honorário. Em um desses encontros, em uma conversa que parecia casual, mas que carregava o peso da mortalidade iminente, Jack e Paddy fizeram um pacto. Era um acordo comum entre os jovens soldados que viam seus amigos desaparecerem da noite para o dia. Se um deles não voltasse da França, o outro cuidaria de sua família. Para Paddy, isso significava que Jack cuidaria de sua mãe e irmã. Para Jack, que tinha apenas o pai distante e o irmão Warne, que também estava na guerra, isso significava que Paddy cuidaria de Albert. Foi uma promessa feita na sombra da morte, um aperto de mãos contra o abismo. Em novembro de 1917, no dia de seu aniversário de 19 anos, Jack desembarcou na França. A transição foi brutal. Nada, nem mesmo os horrores imaginados dos mitos nórdicos, poderia tê-lo preparado para a realidade da frente ocidental. O primeiro choque foi sensorial. O barulho incessante da artilharia, um trovão industrial que nunca cessava, que fazia o chão tremer e os dentes vibrarem. O cheiro, uma mistura nauseante de lama podre, gás de mostarda, excremento, carne em decomposição e o odor metálico de sangue. E a visão, uma paisagem lunar, uma terra marrom e desfigurada, sem uma única folha de grama, apenas crateras de bombas cheias de água suja, tocos de árvores calcinados e os emaranhados sinistros de arame farpado. A guerra, que em sua imaginação literária era um palco para a coragem e o heroísmo, revelou-se uma indústria de morte, suja e impessoal. Não havia glória, apenas a luta pela sobrevivência. A vida na trincheira era uma combinação de tédio excruciante e terror absoluto. Horas e dias se arrastavam em uma rotina de vigilância, trabalho manual para consertar as paredes de lama que desabavam e a luta constante contra o frio, a água que enchia as botas e causava o pé de trincheira e as infestações de piolhos e ratos. Os ratos, gordos e ousados, se alimentavam dos mortos e não tinham medo dos vivos. E então, o tédio era quebrado por momentos de violência extrema. O assobio de um projétil de artilharia que se aproximava, a ordem para ir por cima, para sair da relativa segurança da trincheira e correr em direção ao fogo das metralhadoras inimigas. Jack aprendeu o que era o verdadeiro medo, um medo frio e paralisante que nada tinha a ver com a razão. Seu ateísmo, forjado na lógica de Kirkpatrick, encontrou um terreno fértil aqui. Como poderia um universo governado por uma entidade boa ou justa permitir tamanha carnificina sem sentido? A vida e a morte pareciam completamente aleatórias. Uma questão de estar 1 metro à esquerda ou à direita quando um projétil explodia. O universo não era apenas indiferente, era um caos imbecil. Em fevereiro de 1918, Jack contraiu uma febre e foi enviado para um hospital militar, um breve alívio do inferno. Foi lá que ele recebeu a notícia. Paddy Moore estava desaparecido, presumivelmente morto em combate. A notícia chegou de forma burocrática e fria, mas seu impacto foi profundo. O amigo com quem ele havia discutido poesia, o rapaz decente e caloroso, havia sido apagado da existência. E o pacto, a promessa feita quase casualmente em Oxford, de repente se solidificou. Tornou-se um dever sagrado, o único ponto de honra e significado em um mundo que havia perdido todo o sentido. Ele voltou para a frente de batalha. Em abril,
Durante a ofensiva da primavera alemã, Jack estava em uma trincheira perto de Arras quando um projétil de artilharia britânico, um caso de fogo amigo, errou seu alvo e explodiu perto dele. Ele sentiu um impacto violento, a sensação de ser levantado e jogado no ar. Quando a consciência voltou, ele estava coberto de terra e sangue. Um sargento ao seu lado estava morto. Um oficial próximo havia perdido uma perna. Jack estava ferido no peito e nas pernas por estilhaços. Sua guerra havia acabado. A recuperação foi longa e dolorosa, primeiro na França e depois na Inglaterra. Um dos estilhaços permaneceu alojado em seu peito pelo resto da vida. Um lembrete físico constante de sua passagem pelo matadouro. Mas enquanto seu corpo se curava, sua mente estava ocupada com a promessa. Assim que pôde, ele entrou em contato com a Sra. Moore. A dor dela era imensa, e Jack, com seu próprio trauma fresco, tornou-se seu principal consolo. O vínculo entre eles, forjado pela perda mútua de Paddy, se aprofundou. Quando a guerra finalmente terminou e Jack retornou a Oxford em 1919 para retomar seus estudos, ele não voltou sozinho. Ele trouxe consigo uma família adotiva. A Sra. Moore e Maureen se mudaram para Oxford para ficarem perto dele. E, em uma decisão que chocou a sociedade conservadora da época e sobre a qual ele raramente falaria ou escreveria, ele se mudou para a casa delas. O jovem estudante, que ainda dependia da mesada de seu pai, tornou-se o chefe de uma família, responsável pelo bem-estar de uma mulher 26 anos mais velha e de sua filha. A natureza exata de seu relacionamento com Jane Moore é, até hoje, objeto de especulação. Foram amantes? Era ela uma figura puramente materna? A verdade é provavelmente uma mistura complexa e inclassificável de ambos. O que é certo é que a promessa a Paddy se tornou o princípio organizador da vida de Jack por mais de 30 anos. Foi um fardo imenso. A Sra. Moore era exigente, muitas vezes irracional, e sua casa era um turbilhão de demandas domésticas que constantemente interrompiam seus estudos. Ele gastava sua mesada com elas, fazia tarefas domésticas, cuidava dela quando estava doente. Para seu pai, Albert, que não entendia a situação, era uma fonte de constante frustração e conflito. Mas para Jack, era uma questão de honra. Ele havia dado sua palavra. Apesar dessa vida doméstica complicada e exigente, a mente de Jack floresceu espetacularmente no ambiente acadêmico de Oxford. Era como se a pressão externa o forçasse a se concentrar com uma intensidade ainda maior em seu trabalho. Ele era um estudante prodigioso. Em 1920, ele obteve um First, a mais alta honra, em Honor Moderations, os exames de grego e latim. Em 1922, outro First em Greats, o prestigioso curso de filosofia e história antiga. E em 1923, mais um First, desta vez em literatura inglesa. Um Triple First. Foi uma conquista acadêmica estonteante que o marcou como uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Com seu futuro acadêmico garantido, ele começou a lecionar filosofia e, em 1925, foi eleito Fellow and Tutor in English Language and Literature no Magdalen College, um cargo que ocuparia por 29 anos. Aos 26 anos, ele havia alcançado o sonho de sua vida. Era um dom de Oxford. Sua rotina estava estabelecida. Ele passava os dias em Magdalen, lecionando para seus alunos, pesquisando na biblioteca e participando dos jantares formais, e as noites e fins de semana em casa, lidando com as demandas da Sra. Moore. Ele era, em todos os aspectos, um sucesso. Um veterano de guerra condecorado, um acadêmico brilhante, um homem que cumpria seus deveres. E ele era um ateu convicto e articulado. Sua visão de mundo materialista, agora testada pelo fogo da guerra, parecia inabalável.
No entanto, rachaduras sutis começaram a aparecer na fortaleza de sua descrença. E elas vieram, como antes, não da filosofia ou da teologia, mas da imaginação. A primeira rachadura veio de um livro que ele comprou por acaso em uma estação de trem. Chamava-se Fantastes, um romance de fantasia do escritor e pastor escocês George MacDonald. Ele começou a ler sem grandes expectativas e foi completamente arrebatado. Não era a história, uma alegoria sonhadora e um tanto confusa. Era a qualidade do mundo que MacDonald criava. O livro evocava um sentimento de santidade, uma atmosfera de uma bondade que era, ao mesmo tempo, bela e assustadora. Ele não entendia o que estava sentindo, mas sabia que era algo profundo. Anos depois, ele diria que aquele livro batizou sua imaginação. Sua mente racional permanecia ateísta, mas seu senso do que era real e belo estava sendo silenciosamente cristianizado. A alegria, aquele anseio que ele sentira com a mitologia nórdica, estava de volta, mas agora tinha um nome e uma direção que o deixavam profundamente desconfortável. A segunda e mais decisiva rachadura veio na forma de uma amizade. Em 11 de maio de 1926, em uma reunião do corpo docente de inglês, Jack foi apresentado a um professor de anglo-saxão de Pembroke College. O nome dele era John Ronald Reuel Tolkien. A primeira impressão não foi particularmente auspiciosa. Tolkien achou Lewis um tanto arrogante e barulhento. Lewis achou Tolkien um sujeito um tanto pedante e provinciano, mas eles logo descobriram um terreno comum que transcendia as primeiras impressões. Ambos eram apaixonados por coisas que a maioria de seus colegas acadêmicos considerava meras curiosidades. Mitos, sagas, épicos medievais, a beleza austera da literatura do norte da Europa. E o mais importante, ambos eram filólogos. Amavam não apenas as histórias, mas as próprias palavras, suas origens, suas texturas, seus sons. Eles formaram um pequeno clube chamado Kolbitar, em islandês antigo, mordedores de carvão, um grupo dedicado a se reunir à noite nos quartos de Lewis, perto do fogo, para ler as sagas islandesas no original, em nórdico antigo. Nessas reuniões, regadas a cerveja e envoltas na fumaça de cachimbos, uma das amizades literárias mais importantes do século XX foi forjada. Nessas conversas, Jack encontrou em Tolkien algo que nunca havia encontrado antes. Um crente, um católico romano devoto, cujo intelecto ele não podia desprezar. Os cristãos que Jack conhecera antes eram ou simplórios sentimentais ou moralistas enfadonhos. Tolkien era diferente. Sua fé era entrelaçada com sua imaginação, sua erudição e seu amor pela mitologia. Para Jack, mitos eram belas mentiras. Para Tolkien, eles eram o canal através do qual fragmentos da verdade divina se manifestavam no mundo. As conversas deles se tornaram um grande debate, uma guerra nas trincheiras intelectual que se estendeu por anos. Jack atacava a fé com todo o arsenal de lógica que Kirkpatrick lhe dera. Tolkien defendia-a com uma combinação de teologia, história e um profundo entendimento do poder do mito. Jack argumentava que o cristianismo era apenas mais um mito do Deus que morre, semelhante aos de Osíris, Adonis ou Balder. Você tem razão, Tolkien teria respondido em uma conversa crucial, mas com uma enorme diferença. Este realmente aconteceu. Jack sentia suas defesas ruindo, não por um único argumento decisivo, mas por um ataque em várias frentes. Seus estudos de filosofia o estavam forçando a questionar o materialismo estrito, como a razão em si mesma poderia surgir de um universo irracional. Seus pensamentos eram apenas o resultado de átomos se chocando em seu cérebro, ou eles poderiam se conectar com a verdade?
Sua imaginação, batizada por MacDonald, ansiava pela realidade do mundo que ele vislumbrava nos mitos. E seus amigos mais próximos, como Tolkien e outros que começavam a se juntar ao círculo deles, Hugo Dyson, Owen Barfield, eram homens de fé cuja inteligência e humanidade ele não podia negar. Ele se sentia como um homem sendo caçado. Ele descreveu esse período como sentindo a aproximação constante daquele de quem ele tanto desejava se esconder. Em cada momento de silêncio, em cada página de um livro antigo, em cada conversa com um amigo, ele sentia o fantasma de um Deus, a presença do divino, se aproximando. Ele se via defendendo o ateísmo com argumentos que ele mesmo já não achava convincentes. A fortaleza que ele construíra com tanto cuidado ao longo dos anos estava sendo sitiada por dentro e por fora. Ele era o general de um exército que estava desertando em massa. A rendição parecia inevitável, mas ele lutaria até o fim. A guerra de lama e sangue havia terminado, mas a guerra, por sua visão da realidade, estava atingindo seu clímax. E uma noite, em uma conversa que se estenderia até o amanhecer, as últimas defesas estariam prestes a cair. O convertido relutante, os Inklings e a descoberta de uma voz para C.S. Lewis. No final da década de 1920, o ateísmo havia deixado de ser um refúgio seguro para se tornar uma posição cada vez mais insustentável. Ele o descreveu não como uma busca, mas como uma fuga. Ele estava fugindo de alguém, e os esconderijos estavam se esgotando. Sua fortaleza da razão, antes inexpugnável, estava sendo minada por dentro. A própria razão se tornara uma traidora. O problema era este: como um materialista convicto, ele acreditava que tudo no universo, incluindo seus próprios pensamentos, era o resultado de processos físicos irracionais. O movimento aleatório de átomos no cérebro. Mas se isso fosse verdade, como ele poderia confiar em seus próprios pensamentos? Se sua lógica era apenas um subproduto de uma química cerebral acidental, por que acreditar que ela poderia levar à verdade? Era como tentar usar uma calculadora que você sabe que foi montada aleatoriamente e esperar que ela lhe desse a resposta certa para um problema matemático. O próprio ato de pensar, para ter algum valor, parecia exigir a existência de uma razão maior, uma mente por trás do sistema. Essa linha de raciocínio o encurralou. Ele sentia como se estivesse jogando uma partida de xadrez com um oponente invisível e infalível que antecipava todos os seus movimentos. Cada vez que ele movia uma de suas peças de lógica para um novo quadrado seguro, descobria que já era cheque. Ele podia sentir a aproximação constante, a presença inevitável daquele que ele passara a vida inteira negando. A rendição final a essa primeira etapa, a crença em um Deus, não aconteceu em uma igreja, nem em um momento de epifania emocional. Aconteceu em seus aposentos no Magdalen College, na primavera de 1929. Foi um ato de pura e simples honestidade intelectual. Ele estava sozinho, sentado em seu escritório, cercado por seus amados livros. A noite chegou, e ele sabia que não podia mais adiar. Ele descreveu o momento com uma honestidade brutal. Eu cedi e admiti que Deus era Deus, e ajoelhei-me e rezei. Talvez naquela noite o mais desanimado e relutante convertido de toda a Inglaterra. Não houve alívio, nem alegria. Apenas a sensação de uma derrota total e humilhante. O ateu orgulhoso, o racionalista que se libertara das superstições da infância, fora arrastado de volta, chutando e gritando. Ele agora era um teísta. Acreditava em um poder superior, uma mente criadora. Mas este Deus ainda era uma entidade filosófica, uma abstração. A ideia de que esse Deus pudesse ter se encarnado em um homem específico, Jesus Cristo, em um canto obscuro do Império Romano,
ainda lhe parecia absurda. Era o tipo de história que ele amava ler nos mitos, mas justamente por isso não podia ser verdadeiramente real. Essa última barreira permaneceu por mais 2 anos. A tarefa de demoli-la coube a seus amigos mais próximos. A noite era 19 de setembro de 1931. A cena era Addison's Walk, um belo caminho arborizado que circunda uma ilha no terreno do Magdalen College. 3 amigos caminhavam sob as estrelas, o vento soprando nas folhas das árvores. Eram Jack, J.R.R. Tolkien e Hugo Dyson, outro amigo e colega de Oxford. A conversa, como sempre, era sobre mito, verdade e realidade. Jack, com sua mente ainda dividida, apresentou sua objeção final. Ele amava os mitos. Osíris, Adonis, Balder. Eram histórias de deuses que morriam e ressuscitavam, que traziam significado e beleza ao mundo, mas no fim das contas eram apenas isso, histórias, belas mentiras. Mitos são mentiras e, portanto, sem valor, ele argumentou, mesmo que sejam soprados através da prata. Foi então que Tolkien, normalmente um homem de fala mansa, apresentou um argumento que se tornou a chave mestra para o coração e a mente de Lewis. Ele não contestou a ideia de que a história de Cristo era como os outros mitos. Pelo contrário, ele a abraçou. Mas a história de Cristo, argumentou Tolkien, com a paixão de um homem defendendo o centro de seu universo, é simplesmente um mito verdadeiro. Um mito que funciona em nós da mesma maneira que os outros, mas com a tremenda diferença de que realmente aconteceu. Tolkien explicou que os mitos pagãos não eram meras mentiras. Eram vislumbres imperfeitos, reflexos fragmentados da verdade, plantados por Deus na imaginação humana. Eles eram o modo como a humanidade tentava expressar sua compreensão de realidades divinas. Mas no cristianismo, o mito finalmente saiu da imaginação e entrou na história. Deus, que era o poeta supremo, escreveu uma história não com palavras, mas com eventos reais. A encarnação, a crucificação, a ressurreição não era apenas uma história sobre Deus. Era Deus vivendo e se tornando a história no tempo e no espaço. Para Lewis, essa foi uma revelação sísmica. Seu universo intelectual e imaginativo, que ele mantivera em 2 compartimentos separados, a razão, que lidava com fatos, e a imaginação, que lidava com mitos, de repente se fundiu. A história de Cristo era o ponto onde o fato e o mito se encontravam. A verdade que ele exigia como filósofo e a beleza que ele desejava como poeta eram, afinal, a mesma coisa. A conversa durou até as 3 da manhã. Quando Jack foi para a cama, ele ainda não se considerava um cristão, mas, como ele disse, as últimas defesas haviam caído. A conversão final, como a anterior, foi silenciosa e nada dramática. Alguns dias depois, ele estava a caminho do zoológico de Whipsnade com seu irmão Warne, que havia retornado da China e agora vivia com ele. Eles iam na motocicleta de Warne, com Jack no sidecar. O dia estava ensolarado. Quando partimos, escreveu ele mais tarde, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quando chegamos ao zoológico, eu acreditava. Não houve visão nem voz do céu. Apenas uma aceitação silenciosa, uma mudança de eixo em todo o seu ser. O menino que perdera a fé no túmulo de sua mãe a havia reencontrado, não através da emoção ou do desejo, mas através de um longo e árduo caminho de lógica, imaginação e amizade. A conversão não mudou a rotina externa de sua vida. Ele ainda era um Don em Magdalen, com um calendário cheio de aulas, tutorias e deveres administrativos. Ainda vivia com a senhora Moore e seu irmão em The Kilns, a casa que compraram nos arredores de Oxford, um lugar com um grande jardim e um lago que se tornou seu refúgio.
Mas internamente tudo havia mudado. Havia um novo centro de gravidade. Seu trabalho acadêmico, especialmente sobre literatura medieval e renascentista, ganhou uma nova profundidade. Ele agora compartilhava a cosmovisão dos autores que estudava, entendendo-os de dentro para fora. O resultado foi sua primeira grande obra acadêmica, A Alegoria do Amor, 1936. Um livro tão brilhante que lhe rendeu o prestigioso Prêmio Gollancz e solidificou sua reputação como um dos principais estudiosos de sua geração. Mais importante, talvez, foi o efeito que sua conversão teve em seu círculo social. As conversas noturnas com Tolkien e Dyson se formalizaram em algo mais. Eles se tornaram o núcleo de um grupo de amigos que se reunia regularmente nos aposentos de Lewis, em Magdalen, nas noites de quinta-feira, ou em um pub local, como o The Eagle and Child, nas manhãs de terça-feira. Eles se autodenominavam The Inklings. Os Inklings não eram um clube formal com regras e estatutos. Eram um grupo de amigos, quase todos acadêmicos, unidos pelo amor à literatura, ao mito, à discussão robusta e à boa companhia. O ar nos encontros era espesso, com fumaça de cachimbo. O som era de risadas altas, debates acalorados e, o mais crucial de tudo, a leitura de obras em andamento. Imagine a cena. Jack Lewis, com seu rosto corado e seus ternos de tweed um tanto surrados, presidindo informalmente a reunião. J.R.R. Tolkien, mais quieto e professoral, puxando de sua pasta um novo capítulo sobre um pequeno ser de pés peludos chamado Bilbo Bolseiro. Hugo Dyson, deitado no sofá, oferecendo críticas espirituosas e às vezes devastadoras. Owen Barfield, um advogado e filósofo que Lewis considerava seu oponente intelectual mais importante, desafiando as premissas de todos. E o irmão de Jack, Warne, um historiador por direito próprio, sentado em um canto, ouvindo atentamente e registrando os eventos em seu diário. Mais tarde, juntou-se a eles a figura fascinante e excêntrica de Charles Williams, um editor da Oxford University Press e autor de romances místicos, cuja presença elétrica adicionava um elemento de imprevisibilidade ao grupo. Os Inklings eram um catalisador. Era um lugar onde a amizade fornecia o apoio e o debate fornecia o fogo para forjar novas ideias e novas histórias. Foi para este público que Tolkien leu pela primeira vez O Hobbit e os primeiros rascunhos de O Senhor dos Anéis. E foi para este mesmo público que Lewis começou a ler suas próprias incursões em um tipo de escrita que ele nunca havia tentado antes. Sua conversão havia lhe dado não apenas uma nova fé, mas um novo propósito para sua escrita. Ele sentia uma espécie de dever de explicar e defender a visão de mundo que ele havia abraçado tão relutantemente. Sua primeira tentativa foi O Regresso do Peregrino, 1933. Uma alegoria de sua própria jornada intelectual, fortemente inspirada em John Bunyan. Era uma obra inteligente, mas densa e um tanto fria. Ele ainda estava escrevendo como o brilhante Don de Oxford. O primeiro sinal de que ele poderia se tornar algo mais veio com O Problema da Dor, 1940. Confrontado por um amigo que lhe disse: "Como você pode acreditar em um Deus bom quando o mundo está tão cheio de sofrimento?" Lewis percebeu que tinha que enfrentar de frente a mesma questão que havia destruído sua fé na infância. No livro, ele não oferece respostas fáceis. Em vez disso, ele usa sua formidável lógica para argumentar que o sofrimento, por mais terrível que seja, pode ser um instrumento necessário. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores, escreveu ele. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Foi a primeira vez que o professor Lewis falou claramente para um público fora da academia.
Mas foi em 1942, em meio à escuridão da Segunda Guerra Mundial, que sua voz explodiu na consciência pública de uma forma que ninguém, muito menos ele, poderia ter previsto. Ele publicou um livro pequeno e diabolicamente inteligente. As Cartas do Coisa Ruim, The Screwtape Letters. A premissa era genial. Uma série de cartas de instrução de um demônio sênior e burocrático, Screwtape, para seu sobrinho e aprendiz, Wormwood, sobre as melhores técnicas para garantir a danação de uma alma humana, referida apenas como o paciente. Ao inverter a perspectiva, Lewis conseguiu explorar as fraquezas, as tentações e as virtudes da vida humana de um ângulo completamente novo. Era teologia disfarçada de sátira. O livro era espirituoso, psicologicamente astuto e profundamente sério, tudo ao mesmo tempo. Publicado primeiro em série em um jornal religioso, o livro se tornou um sucesso de vendas instantâneo quando lançado em formato de livro. A Grã-Bretanha, no auge da guerra, estava procurando por sentido e esperança, e encontrou em C.S. Lewis uma voz que era ao mesmo tempo inteligente, confiante e acessível. Ele não falava em jargão piedoso, falava com a clareza de um lógico e a imaginação de um poeta. O recluso Don de Magdalen, o homem que preferia a companhia de livros antigos e um pequeno círculo de amigos, de repente se viu famoso. Seu nome estava se tornando conhecido em todo o país. Ele havia se convertido, encontrado sua comunidade e, no processo, descoberto uma voz pública que estava apenas começando a ser ouvida. A guerra que assolava o mundo lá fora lhe daria um palco ainda maior, e sua imaginação, forjada em Boxen e batizada pela mitologia, estava prestes a dar à luz seu mais famoso e duradouro legado. A porta para um certo guarda-roupa estava prestes a se abrir. Nárnia, o rádio e a voz de uma nação. O início da década de 1940 mergulhou a Grã-Bretanha na sua hora mais sombria. O som das sirenes de ataque aéreo era a trilha sonora da vida cotidiana. As noites eram engolidas pelo blackout obrigatório, transformando cidades em oceanos de escuridão. Crianças eram evacuadas das cidades para o campo, separadas de suas famílias. Havia racionamento, medo e uma incerteza fundamental sobre o futuro da nação e do próprio mundo civilizado. Em meio a essa ansiedade existencial, as pessoas não buscavam apenas segurança física, buscavam sentido. Foi nesse cenário que a British Broadcasting Corporation, BBC, iniciou um projeto audacioso. Em vez de limitar suas transmissões a notícias e entretenimento de propaganda, a direção da rádio BBC decidiu que a nação precisava de alimento espiritual. Eles queriam alguém que pudesse falar sobre a fé cristã de uma forma que fizesse sentido para o cidadão comum, alguém que não fosse um pastor sentimental ou um teólogo incompreensível. O nome de C.S. Lewis, o autor do popular e espirituoso As Cartas do Coisa Ruim, surgiu. O doutor James Welch, diretor de transmissões religiosas da BBC, enviou-lhe uma carta. A primeira reação de Lewis foi a hesitação. Ele era um homem intensamente privado, um acadêmico que valorizava sua rotina e seu anonimato. Detestava o rádio, que ele considerava uma invenção intrusiva. A ideia de falar para um microfone em um estúdio frio, para uma audiência invisível de milhões de pessoas, era apavorante. No entanto, o senso de dever, tão arraigado em seu caráter, prevaleceu. A nação estava em guerra, este era o seu serviço, ele concordou. Em agosto de 1941, ele foi a um estúdio da BBC em Londres e sentou-se diante do microfone. Ele não tinha a voz polida de um locutor profissional, nem o fervor de um pregador de avivamento. O que a Grã-Bretanha ouviu, saindo de seus aparelhos de rádio, foi algo totalmente diferente. A voz rica, calma
e ligeiramente rouca de um professor de meia-idade, falando de forma clara, lógica e sem jargões. Ele não estava pregando. Estava raciocinando em voz alta, convidando o ouvinte a segui-lo em uma jornada de pensamento. A primeira série de palestras, intitulada Certo e Errado, uma pista para o significado do universo, não começava com a Bíblia ou com doutrina. Começava com algo que todos podiam reconhecer, a sensação universal de que certas coisas são inerentemente justas e outras injustas. Ele argumentou que essa lei moral interna, que todos nós quebramos e esperamos que os outros sigam, aponta para a existência de um legislador. Era Kirkpatrick ao contrário. Ele estava usando a razão para construir uma ponte em direção à fé. As palestras foram um sucesso fenomenal e imediato. Em um país faminto por certeza e sentido, a voz de Lewis era como uma âncora. Ele se tornou uma presença regular nas ondas de rádio durante a guerra, produzindo mais 3 séries de palestras que cobriam os fundamentos da crença cristã, o comportamento cristão e a teologia. As pessoas se reuniam em suas salas escuras para ouvir, e a voz de Lewis, cheia de bom senso e analogias brilhantes, cortava a escuridão. Ele se tornou, sem querer, a segunda voz mais reconhecida da Grã-Bretanha em tempo de guerra, perdendo apenas para a de Winston Churchill. O segredo de seu sucesso era sua abordagem. Ele se autodenominava um leigo, um companheiro de viagem, e falava de um lugar que ele chamava de cristianismo puro e simples, Mere Christianity, o título que os livros que compilavam essas palestras receberiam mais tarde. Ele deliberadamente evitava as disputas que separavam as diferentes denominações cristãs, concentrando-se no grande salão da fé, o conjunto de crenças que todos os cristãos compartilharam ao longo dos séculos. Para ilustrar a moralidade, ele não citava versículos. Ele pedia ao ouvinte para imaginar a humanidade como uma frota de navios. Para que a viagem seja um sucesso, cada navio deve estar em boas condições. Moralidade privada. Os navios não devem colidir uns com os outros. Moralidade social. E todos devem saber seu destino. Era a teologia profunda, tornada acessível e memorável. Essa fama no rádio teve um efeito profundo em sua vida. De repente, o recluso Don era uma celebridade nacional. Ele começou a receber um dilúvio de cartas de todos os cantos do país e, eventualmente, do mundo. Eram de soldados na frente de batalha, donas de casa, estudantes, agnósticos curiosos. Todos queriam conselhos, tinham perguntas ou simplesmente queriam agradecer. Lewis, vendo isso como um dever cristão, dedicou horas a cada dia para responder pessoalmente a essas cartas, em uma correspondência que se tornaria um ministério por si só. Enquanto a voz de Lewis alcançava milhões através do rádio, sua imaginação estava trabalhando silenciosamente em um projeto que alcançaria gerações. Tudo começou não com um enredo, mas com imagens mentais que flutuavam em sua cabeça há anos, algumas desde a adolescência. Uma imagem de um fauno carregando um guarda-chuva e pacotes através de uma floresta nevada. Uma imagem de uma rainha em um trenó. Uma imagem de um leão magnífico e terrível. Por muito tempo, eram apenas isso, imagens desconexas. Mas durante a guerra, The Kilns, a casa de Lewis, recebeu várias crianças evacuadas de Londres para escapar da Blitz. A presença delas, com sua curiosidade e energia, pode ter sido a faísca que faltava. Ele começou a pensar em uma história que pudesse conectar essas imagens. E se 4 crianças, como as que estavam em sua casa, encontrassem o caminho para o mundo onde aquele fauno vivia? E se esse mundo estivesse sob o feitiço de uma rainha malvada que o fazia ser sempre inverno, mas nunca Natal? Ele começou a escrever. A história fluiu dele com uma facilidade que o surpreendeu.
Ele a chamou de o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Quando teve um rascunho, ele o leu para seus amigos mais próximos, os Inklings. A reação foi mista. Hugo Dyson reclamou em voz alta: "Ó Deus, não mais elfos." Tolkien, um católico devoto e um construtor de mundos meticuloso e purista, detestou. Ele achava a mistura de mitologias, faunos romanos, anões nórdicos, ninfas gregas e o Papai Noel, uma bagunça incoerente e alegórica. Mas Roger Lancelin Green, um ex-aluno e amigo, o encorajou a continuar. Lewis persistiu, não porque achava que estava escrevendo uma obra-prima, mas porque a história o havia capturado. No coração da história estava o leão, Aslan, e Aslan era o maior desafio e a maior descoberta. Lewis não queria escrever uma simples alegoria, onde Aslan era apenas um substituto para Cristo. Ele inventou o que chamou de suposição. Suponhamos, ele explicou mais tarde, que houvesse uma terra como Nárnia e que o Filho de Deus, como se tornou homem em nosso mundo, se tornasse um leão lá, e então imaginemos o que aconteceria. Essa abordagem liberou sua imaginação. Ele poderia recontar a história do Evangelho, a traição, o sacrifício vicário, a humilhação, a morte e a ressurreição, de uma forma que contornasse as defesas e a familiaridade entorpecente que a história tinha para muitas pessoas. Ao recontá-la com um leão falante, uma feiticeira e uma mesa de pedra, ele a tornou nova, estranha e emocionalmente devastadora outra vez. Ele estava fazendo com a narrativa o que havia feito com a lógica no rádio, tornando o antigo novo. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi publicado em 1950. A recepção inicial foi morna. Os críticos não sabiam o que fazer com ele. Era fantasia, alegoria religiosa, apenas um conto de fadas excêntrico? Mas o livro encontrou seu público mais importante, as crianças. E a partir daí, o boca a boca fez sua mágica. Uma vez que a porta para Nárnia foi aberta, Lewis a atravessou repetidamente. Em um surto de criatividade espantoso, ele produziu mais 6 crônicas em 6 anos. Ele explorou a criação de Nárnia em O Sobrinho do Mago, a natureza da tentação em A Viagem do Peregrino da Alvorada, e a vinda do Anticristo e o fim do mundo em A Última Batalha. Juntos, os 7 livros formavam uma cosmologia completa, uma história da salvação em miniatura, cheia de aventura, admiração e uma profunda nostalgia por um país de Aslan que ecoava o antigo anseio pela alegria que ele sentira quando menino. A década de 1950 viu Lewis no auge de sua fama. Ele era o aclamado autor de Nárnia, o respeitado apóstolo dos céticos de cristianismo puro e simples, e ainda um dos mais eminentes estudiosos de literatura inglesa do mundo, publicando em 1954 sua obra-prima acadêmica, um volume da história da literatura inglesa de Oxford, que cobria o século XVI. Ele estava, de fato, vivendo uma vida tripla: acadêmico, apologista cristão e autor de fantasia. Mas essa fama teve seu preço. Em Oxford, muitos de seus colegas o viam com suspeita, se não com desprezo absoluto. Eles consideravam seus escritos populares, especialmente os religiosos, como um embaraço, uma traição à vocação do estudioso sério. Sua popularidade com os estudantes e o público em geral era vista como vulgar. Essa hostilidade velada provavelmente contribuiu para que ele fosse repetidamente preterido para cátedras de professor titular em Oxford, apesar de suas qualificações impecáveis. Sua vida pessoal também estava entrando em uma nova fase, mais melancólica. A energia vibrante dos Inklings dos anos 30 e 40 começou a diminuir. Charles Williams morreu repentinamente em 1945. Tolkien estava cada vez mais absorto em seu próprio mundo da Terra-média.
As reuniões se tornaram menos frequentes, menos eletrizantes. O irmão de Jack, Warne, um companheiro constante e amado, lutava contra o alcoolismo, com períodos de sobriedade seguidos por recaídas devastadoras que causavam grande dor a Jack. Ele era um sucesso mundial, um nome familiar, uma fonte de conforto espiritual para milhões. Mas havia uma solidão crescente no centro de sua vida. Ele era um solteirão de meia-idade, cuidando de uma mulher idosa e doente, a Sra. Moore, e de um irmão alcoólatra. Seu mundo parecia estar se encolhendo, mesmo enquanto sua fama se expandia. A grande aventura parecia ter acabado. Ele não tinha como saber que o capítulo mais inesperado, mais doloroso e mais profundamente alegre de sua vida estava prestes a começar. Estava vindo na forma de cartas de uma mulher americana, uma poetisa e escritora chamada Joy Davidman Gresham. Uma mulher cuja mente era tão afiada quanto a dele e cuja história de vida era tão cheia de reviravoltas quanto qualquer romance. A voz que havia falado para uma nação estava prestes a encontrar seu igual em uma conversa que mudaria tudo. Alegria, luto e as terras sombrias. Tudo começou, como tantas coisas na vida de Jack, com as palavras em uma página. Na primavera de 1950, uma carta chegou a Oxford, vinda da América. Não era incomum. Ele recebia centenas. Mas esta era diferente. Vinha de uma mulher chamada Helen Joy Davidman Gresham. Não era uma carta de fã bajuladora. Era afiada, inteligente, argumentativa e, por vezes, combativa. A escritora, uma poetisa premiada e romancista, era uma ex-comunista e ex-ateia, uma judia americana cuja jornada para o cristianismo havia sido fortemente influenciada pelos livros de Lewis. Mas ela não aceitava suas ideias passivamente. Ela as questionava, as desafiava, as testava. Jack, que adorava um bom debate intelectual, ficou intrigado. Ele respondeu. E uma correspondência vibrante e intelectualmente estimulante floresceu através do Atlântico. Eles eram duas mentes afiadas se chocando, encontrando um no outro um raro igual. Para Joy, presa em um casamento infeliz e abusivo com o romancista William Gresham, as cartas de Lewis eram uma tábua de salvação intelectual e espiritual. Para Jack, imerso no ambiente predominantemente masculino e formal de Oxford, a voz de Joy era um sopro de ar fresco, direta, sem rodeios e brilhante. No final de 1952, Joy viajou para a Inglaterra para finalmente conhecer seu correspondente. Ela precisava de uma pausa de seu casamento em colapso. Eles marcaram um almoço em Oxford. Jack, talvez esperando uma intelectual recatada, foi recebido por uma mulher de energia vibrante, com um senso de humor cáustico e uma mente que se movia com a velocidade e a precisão de um raio. A conversa não foi a de um mestre e uma discípula, mas a de dois esgrimistas se deleitando com a habilidade um do outro. A conexão foi instantânea e profunda. Era, acima de tudo, um encontro de mentes. Joy retornou brevemente para a América, apenas para descobrir que seu marido a havia abandonado por outra mulher. O divórcio se seguiu, e em 1954 ela tomou a decisão ousada de se mudar para a Inglaterra com seus dois filhos pequenos, David e Douglas. Jack, sentindo-se responsável por sua amiga em apuros, ajudou-a a encontrar um apartamento em Londres e depois em Oxford. Ela e os meninos se tornaram visitantes regulares em The Kilns. A chegada de Joy na vida de Jack foi como a abertura de uma janela em um quarto fechado há muito tempo. Ela não apenas o igualava intelectualmente, ela o organizava. Com uma praticidade tipicamente americana, ela o ajudou a organizar suas finanças caóticas, a gerenciar os royalties de seus livros que ele doava em grande parte, e a trazer uma nova ordem para sua vida doméstica.
Mais do que isso, ela trouxe de volta o riso e o debate acalorado para a casa. Seu irmão Warne a adorava. Ela se tornou a amiga mais próxima e a confidente mais confiável de Jack. No entanto, em 1956, uma crise surgiu. O visto de Joy estava prestes a expirar e o Ministério do Interior britânico se recusava a renová-lo. Ela e seus filhos enfrentavam a deportação. Para Jack, a ideia de perder sua melhor amiga, de mandá-la de volta para uma vida de incerteza, era insuportável. Movido por uma mistura de amizade, lealdade e compaixão, ele ofereceu uma solução prática e, para ele, simples. Ele se casaria com ela. Em 23 de abril de 1956, eles foram a um cartório em Oxford e se casaram em uma cerimônia civil. Foi em suas mentes um casamento de conveniência, um gesto puramente platônico para dar a Joy a cidadania britânica e permitir que ela ficasse na Inglaterra. Era um segredo. Ele nem sequer contou à maioria de seus amigos, incluindo Tolkien. Eles continuaram a viver em casas separadas. Era um arranjo amigável, um ato de cavalheirismo de um homem para com sua amiga mais querida. Mas o destino tinha outros planos. Apenas alguns meses depois, Joy começou a sentir uma dor excruciante no quadril. Ela pensou que era reumatismo. A dor piorou até que um dia ela caiu na cozinha, a perna quebrada. No hospital, o diagnóstico foi um raio vindo do nada, câncer ósseo agressivo, que havia se espalhado por todo o corpo. Os médicos disseram a Jack que era terminal e que ela tinha apenas algumas semanas de vida. Foi nesse momento, diante da perspectiva da aniquilação, que a verdadeira natureza dos sentimentos de Jack se revelou a ele com uma clareza ofuscante. O que ele pensava ser amizade era, na verdade, um amor profundo e avassalador. O solteirão de 58 anos, o homem que havia teorizado sobre o amor em seus livros, estava apaixonado pela primeira vez em sua vida. A ideia de que ele a encontrara tão tarde, apenas para perdê-la tão rapidamente, era uma crueldade quase insuportável. Ele não a deixaria morrer apenas como sua esposa no papel. Ele queria que ela fosse sua esposa diante de Deus. Mas havia um obstáculo. Joy era divorciada, e a Igreja da Inglaterra na época não sancionava o novo casamento de pessoas divorciadas. Desesperado, Jack procurou um padre. Ele encontrou o reverendo Peter Bide, um ex-aluno, que depois de ouvir a história se convenceu de que o primeiro casamento de Joy não era válido aos olhos da igreja e concordou em realizar a cerimônia. Em 21 de março de 1957, ao lado da cama de hospital de Joy, com Warne como padrinho, Jack Lewis se casou com o amor de sua vida, acreditando plenamente que estava se despedindo dela. Mas então, algo notável aconteceu. Joy não morreu. Na verdade, ela começou a melhorar. Após a cerimônia e as orações de Jack e seus amigos, o câncer entrou em uma remissão súbita e inexplicável. Os médicos ficaram chocados. Jack a considerou um milagre, um breve adiamento da sentença. Ela recuperou forças, saiu do hospital e, pela primeira vez, o casamento dele se tornou real e completo. Joy e seus 2 filhos se mudaram para The Kilns. Os 3 anos seguintes foram, sem dúvida, os mais felizes da vida de Jack. Pela primeira vez, The Kilns não era um alojamento para solteiros, mas um lar de família vibrante. Estava cheio do barulho de adolescentes, de discussões acaloradas sobre livros e política e de um profundo companheirismo. Joy não era uma esposa subserviente. Ela era sua parceira em todos os sentidos. Ela o desafiava, editava seus trabalhos e o inspirava. Foi durante esse período, com a influência e o encorajamento dela, que ele escreveu a obra que considerava sua melhor ficção, o romance Até que Tenhamos Rostos, uma releitura do mito de Psique e Cupido, e o profundo tratado Os Quatro Amores.
Ele, que sempre fora um tanto desajeitado e introspectivo, aprendeu o que era a alegria doméstica. A alegria que ele havia perseguido por toda a vida, aquele anseio nostálgico e inatingível, foi subitamente ofuscada por uma alegria muito mais concreta e terrena, a alegria de compartilhar a vida com a mulher que amava. Em 1960, a saúde de Joy estava tão boa que eles puderam realizar uma viagem dos sonhos. Um tour pela Grécia. Para Jack, que passara a vida estudando os clássicos gregos, mas nunca esperara ver a terra que lhes deu origem, foi a realização de um desejo de toda a vida. As fotos daquela viagem o mostram parecendo mais relaxado e feliz do que em qualquer outro momento de sua vida. Foi um verão dourado, um breve interlúdio de felicidade perfeita. Mas eles sempre souberam que estavam vivendo em tempo emprestado. As terras sombrias, como ele as chamava, estavam sempre na fronteira. No mesmo ano, o câncer voltou, desta vez de forma intratável. O declínio foi lento e agonizante. Jack cuidou dela com uma devoção incansável, transformando-se de um acadêmico distraído em um enfermeiro prático e amoroso. Ele testemunhou a mulher brilhante e vibrante que amava ser consumida pela dor. Em 13 de julho de 1960, Joy morreu nos braços dele. O homem que escrevera com tanta confiança sobre o problema da dor foi então mergulhado no coração do sofrimento. A dor não era mais um problema teológico a ser resolvido. Era um oceano de caos, absurdo e desolação. Sua fé, construída ao longo de décadas de rigoroso trabalho intelectual, foi abalada até os alicerces. Para sobreviver, ele fez o que sempre fazia: escreveu. Em cadernos, ele derramou sua raiva, sua dor, suas dúvidas, seu sentimento de abandono por Deus. O resultado foi um pequeno livro, publicado sob o pseudônimo de N.W. Clerk, intitulado A Anatomia de uma Dor, A Grief Observed. Era um documento de uma honestidade brutal e assustadora. Nele, o apologista confiante desapareceu, substituído por um homem que gritava contra os céus. Onde está Deus? Ele perguntava. Ele descrevia a sensação de que a porta do céu não estava apenas fechada, mas trancada e aferrolhada por dentro. Ele questionava a bondade de um Deus que lhe daria um presente tão grande apenas para arrancá-lo de forma tão cruel. O livro chocou muitos de seus leitores que o leram sem saber que era de Lewis. Mas no processo de escrever, no ato de enfrentar as dúvidas mais sombrias, Jack lentamente encontrou o caminho de volta. Não para as respostas fáceis do passado, mas para uma fé mais profunda, mais humilde e temperada pelo sofrimento. Ele percebeu que sua imagem de Deus havia sido abalada, mas não o próprio Deus. Ele concluiu que o sofrimento não era uma prova de que Deus não existia, mas talvez uma prova de que seu amor era mais severo e misterioso do que ele jamais imaginara. Os últimos anos de sua vida foram tranquilos e marcados por sua própria saúde em declínio. Ele continuou a lecionar em Cambridge, onde era amado e respeitado. Ele cuidou de seus 2 enteados, David e Douglas, que ele havia adotado legalmente, e os viu crescerem. Ele continuou a responder a milhares de cartas, mas a luz de sua vida havia se apagado. Em 22 de novembro de 1963, uma semana antes de seu 605º aniversário, C.S. Lewis morreu pacificamente em sua cama em The Kilns, devido a uma insuficiência renal. Sua morte mal foi notada pelo mundo. Naquele mesmo dia, o autor Aldous Huxley também morreu, e o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado em Dallas. A morte do professor de Oxford foi completamente ofuscada por esses eventos sísmicos, mas o silêncio de sua passagem foi enganoso. Ele deixou para trás um legado que só cresceria com o tempo.
O menino que perdeu sua mãe e sua fé em Belfast se tornou o homem que levou milhões de pessoas a reconsiderarem a sua. O ateu que se tornou o mais eloquente defensor do cristianismo no século XX. O acadêmico recluso cuja imaginação deu à luz um mundo imortal. O solteirão convicto que encontrou o grande amor de sua vida aos 58 anos e, através da dor de perdê-lo, escreveu sua obra mais profunda e humana. A história de Jack Lewis, no final, é a história de sua longa jornada para casa. Uma jornada que o levou através de mundos imaginários, da desolação da guerra, dos corredores silenciosos da academia e das profundezas do amor e do luto. Foi a busca pela alegria, aquele anseio que o assombrou desde a infância e que ele finalmente entendeu não como um lugar ou um sentimento, mas como um sinal apontando para a fonte de toda a alegria. Como ele escreveu no final da última crônica de Nárnia para ele e para aqueles que amava, a vida na Terra havia sido apenas a capa e a página de título. Agora, finalmente, eles estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra leu, na qual cada capítulo é melhor do que o anterior. Ao fechar a última página da vida de Jack Lewis, o que permanece não é a imagem de um santo de vitral ou de um intelectual intocável, mas a de um companheiro de viagem profundamente humano. Vimos o menino de Belfast perder sua mãe e com ela seu Deus. Caminhamos com o jovem soldado através da carnificina sem sentido da Grande Guerra. Sentamo-nos com o ateu convicto, enquanto sua fortaleza de lógica ruía sob o cerco paciente de seus amigos e de sua própria honestidade. Estivemos nos encontros esfumaçados dos Inklings, ouvindo as primeiras palavras sobre hobbits e leões falantes. E testemunhamos o solteirão de meia-idade ser surpreendido por um amor que o refez, apenas para ser mergulhado em um luto que quase o desfez. Se há um fio de ouro que costura toda essa tapeçaria, é a busca pela alegria, a Sehnsucht. Aquele anseio agudo, aquela pontada de nostalgia por um lugar que nunca conhecemos, que o atingiu pela primeira vez com os mitos nórdicos e que ele perseguiu por toda a vida. Ele entendeu, por fim, que a alegria não era o destino, mas a seta na bússola, um sinal de que fomos feitos para outro país. Nárnia, em sua essência, é a geografia desse anseio. As obras de apologética são os mapas que ele desenhou para outros viajantes. E a anatomia de uma dor é o relato honesto de quando o mapa parece não fazer sentido e o viajante se sente completamente perdido. Sua maior contribuição, talvez, não tenha sido uma única ideia, mas uma permissão. A permissão para que a razão e a imaginação andassem de mãos dadas. Ele mostrou ao mundo cético que a fé não exigia o suicídio da inteligência. Pelo contrário, ela poderia ser a própria fundação sobre a qual a razão se firma. Ele pegou as questões mais profundas da existência, dor, amor, mito, moralidade, morte, e as discutiu não com jargão piedoso, mas com a clareza de um lógico e o coração de um poeta. A jornada de Jack Lewis é a prova de que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral. O menino que se sentiu traído por Deus ao perder sua mãe tornou-se o homem que, ao perder sua esposa, gritou contra um céu silencioso, apenas para encontrar do outro lado da raiva uma fé mais profunda e resiliente. O amor que ele encontrou em Joy não foi o fim de sua história, mas a lição final, a que uniu a teoria à prática, a dor à beleza, e o transformou de um professor que escrevia sobre o amor para um homem que foi quebrado e refeito por ele. Ele não ofereceu respostas fáceis, porque nunca encontrou nenhuma para si.
Em vez disso, ele nos deixou um testemunho de uma vida vivida em busca da verdade, da bondade e da beleza, convencido de que essas não eram invenções humanas, mas ecos de uma realidade maior e mais verdadeira. Sua história nos encoraja a continuar nossa própria busca, a olhar para além do guarda-roupa, a ouvir a música antes do amanhecer, a seguir a jornada, como ele mesmo diria, mais para cima e mais para dentro.